Saúde e Alerta. Oferecimento. Clínica Cicatriza, especializada em cuidar de você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saúde e Alerta, o videocast onde a gente discute os principais temas de saúde que mais impactam na nossa sociedade. E hoje eu tenho dois amigos e dois médicos do sono, Valéria Brandão Marques e Rodolfo Ataíde, né? Coincidentemente, os dois são especialistas em medicina do sono, né? Rodolfo é pneumologista, Valéria é otorrino, também foi minha colega de turma, né? A gente teve a honra, não sei se é honra para ela, mas para mim foi, estudamos durante os 6 anos de faculdade, e a gente vai falar um tema que é bem polêmico, né? E extremamente atual, que é a questão do uso dos cigarros eletrônicos e os impactos tanto na saúde respiratória como na saúde geral, né? Eu queria agradecer imensamente Valéria, que saiu lá de Campina Grande, né? Pegou a estrada só por minha causa, né? Para estar aqui. E Rodolfo também, muito obrigado por estarem aqui. Valéria... Para mim é um prazer, foi fácil vir de Campina para cá. Se é para conversar com você, é sempre fácil. Olha. Digo mesmo, assim, eu não vim tão longe, eu vim de mais perto, mas de fato é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante. Eu sei que os dois sabem muito do assunto e também quero aprender. Eu vou começar com Valéria, né? Só para a gente entender, né? Os cigarros eletrônicos, eles surgiram como uma tentativa de diminuir o consumo de tabaco e o uso dos cigarros que a gente já tinha na sociedade como um todo, a gente já sabe há muito tempo que fazem mal, né? Mas eu queria que vocês me ajudassem a entender por que eles se tornaram tão populares, especialmente entre os jovens. Pois é, eu acho que inicialmente a pegada tecnológica do dispositivo, não é? Que fez com que se tornasse uma coisa que fosse atrativa. Eu acho da mesma forma como venderam a ideia de que o cigarro era uma coisa que trazia um status, que trazia, né, uma coisa interessante, sensual até, que o cigarro eletrônico ele trazia essa vibe bacana. A gente vê nas propagandas, inclusive, que tem de algumas marcas de cigarro eletrônico que mostrava justamente isso, né? E que não tinha o cheiro desagradável que o cigarro tinha, mas que era legal estar com um dispositivo daquele na mão. Então, eu acho que é essa forma como venderam, como sendo uma forma saudável, entre aspas, né, de estar consumindo um produto inalado que não traria as repercussões do cigarro tradicional e que, na realidade, depois se viu que não era exatamente assim. Eu tive pai fumante, né, que fumava muito, inclusive dentro de casa, e me incomodava muito, né, aquele cheiro, aquela fumaça me incomodava muito. Mas a impressão que a gente tem é que os cigarros eletrônicos não incomodam tanto, né? E também a gente tem uma falsa, ou pelo menos a gente já sabe que não, mas parece que os jovens têm uma falsa noção que eles não são tão nocivos, né, Rodolfo? De fato. Até a coisa do começo do cigarro eletrônico, essa coisa da cultura do tabaco, fez com que ele não fosse popularizado antes. Antes você não precisava consumir o cigarro eletrônico se o cigarro tradicional era amplamente difundido e a gente tinha a cultura, de fato, de se fumar e de propagar o fumo. Ele nasce até nesse contexto, nesse cenário também de pessoas que conviviam com fumantes. O pai do cigarro eletrônico moderno é um chinês que teve o pai dele falecido por um câncer de pulmão. E ele, farmacêutico, conhecimento em engenharia, ele tentou criar uma forma de consumir nicotina de uma maneira menos danosa. E daí ele patenteia essa forma diferente, por mais que a gente já tivesse alguns protótipos desde a década de 50, mas que nunca andaram porque ninguém precisava de cigarro eletrônico. Ele começa a andar, você tem uma explosão do consumo na China, depois disso sai da China, vai para a Europa e tudo que se faz na Europa se propaga para o mundo. E eles aproveitam exatamente isso. O jovem que não viu os males do cigarro tradicional, nessa coisa da modernidade, de ver aquele design clean, tudo branco, que vem na caixinha, bonitinho e sem cheiro, ou com cheiro que é agradável, doce, com os aromas e as essências. E aí você tem uma população que não viu o mal acontecendo, suscetível e consumindo. Isso explode, a gente tem um aumento do consumo 2 anos pré-pandemia, já que a gente divide agora a nossa vida antes e depois da pandemia. E na pandemia isso aumenta porque todo mundo está em casa. E nesse período todo a indústria vê exatamente aquele espaço. Opa,
tem gente consumindo. E se tem gente consumindo, a gente é a indústria do tabaco, a indústria da nicotina, eles começam a mudar o foco de produção do cigarro tradicional para o cigarro eletrônico. E a gente vive hoje uma discussão sobre, de fato, se existe o tabagismo mais. O que a gente discute é o nicotinismo. A gente transicionou isso. Não existem mais as pessoas que consomem o tabaco, as pessoas que consomem a nicotina. As diversas formas de nicotina sintética, a engenhada em laboratório para que você tivesse uma maior absorção, maior penetração do sistema nervoso central, para as pessoas ficarem mais viciadas e consumir mais, que é essa nicotina que está no cigarro eletrônico. A impressão que eu tenho, Valéria, a última vez que fui na Europa, a impressão que eu tenho é que as pessoas ainda fumam muito, né? Você vê na rua cigarro, muita gente fumando. Eu acho que no Brasil... Na própria população jovem, inclusive, né? É isso que o Rodolfo fala. Essa população que não viveu os danos daqueles que antes fumavam o cigarro tradicional, hoje eles é como se não acreditassem que aquilo pudesse realmente trazer todo o mal que a gente hoje sabe que o tabaco e a nicotina traz. E eles vieram como uma esperança, né? Como uma estratégia para fazer com que a população... ou como estratégia para as pessoas pararem de fumar, né? Tem estatística mostrando que só no Brasil 20% de jovens entre 18 e 24 anos já experimentaram. E aí a gente percebe também que ao invés de a gente ir para trás no número de doenças respiratórias, a gente já tem doença, inclusive, né, Rodolfo? Isso. Ocasionada pelo uso do cigarro eletrônico, né? 2019, a gente tem... um surto de quadros de insuficiência respiratória, jovens indo para os pronto-atendimentos nos Estados Unidos, alguns deles precisando inclusive de transplante, com casos de óbito por causa de uma doença induzida pelo cigarro eletrônico, que depois fica conhecida como EVALI, que é essa injúria pulmonar relacionada ao consumo do cigarro eletrônico. Isso foi um surto que se teve, mas já se tinha documentado os efeitos deletérios do cigarro eletrônico até antes. Desenvolvimento de doenças pulmonares, doenças intersticiais, desenvolvimento do risco de DPOC, que é o enfisema pulmonar. Esse conhecimento só vem se consolidando. Os riscos cardiovasculares também. E essa coisa do jovem consumir, até para a gente fazer um paralelo, quando eu lembro das coisas assim, em relação à minha geração, eu vi o maior ídolo brasileiro dirigir uma caixa de um cigarro. Verdade. A gente pega a Fórmula 1, a primeira vitória de Ayrton Senna foi dirigindo um carro que tinha uma placa do lado John Players Special. Na Lotus preta, icônica. Era uma marca de cigarro. Você tinha festivais de música no Brasil que eram patrocinados pela indústria do tabaco. Tem uma mudança depois disso da OMS em como se lidar com estratégias populacionais para fazerem as pessoas parar de fumar, que bloqueou essa coisa da propaganda, da publicidade e obrigou a fazer publicidade contrária ao cigarro tradicional, que fez com que tivesse uma queda impressionante do consumo do tabaco. E a indústria tem um prejuízo. É uma indústria bilionária, tradicionalíssima, que existe dos tempos coloniais, a indústria do tabaco. Eles não iam ficar no prejuízo. Viram surgir o cigarro eletrônico e vão aproveitar isso daí. Eles são tão preguiçosos, se a gente for olhar por esse lado, que a propaganda do cigarro eletrônico é a mesma do cigarro tradicional. Eles usam as mesmas poses dos atores, os mesmos plots, os mesmos cenários. Até a coisa, se a gente for dizer assim, o cigarro eletrônico é menor quantidade de nicotina, menor quantidade de substâncias deletérias, coisas que fazem mal à saúde, você pega o cigarro light. Não, cigarro light também, um cigarro com filtro é o que faz menos mal. É o mesmo papo. É a mesma coisa. A conversa é a mesma. A gente fica muito preocupado, né? Na verdade, eu acho que esse tema... A gente teve uma epidemia, né? Uma pandemia de Covid, com pessoas morrendo por conta de doenças respiratórias. E aí, querendo ou não, todo mundo se voltou muito para o sistema respiratório, né? Então, o que é que pode piorar mais ainda? Claro que EVALI é uma situação já bem grave, né? Uma doença... Mas quando a gente fala do cigarro convencional, era muito comum aquelas pessoas com pigarro, com alteração de gosto. No teu consultório, no teu dia a dia, Valéria, quando a gente fala de trato respiratório superior, o que é que tu vê já ocasionado por esse consumo? A gente tem, sem dúvida, os mesmos componentes químicos que a gente tem num cigarro tradicional, a gente tem
em formas mais sintéticas presentes nos cigarros eletrônicos também. Então, da mesma forma como essas substâncias que são potencialmente cancerígenas, elas também têm um potencial inflamatório altíssimo. Então, o contato dela com a mucosa respiratória, e aqui a gente não pode dividir o que é respiratório alto do que é baixo, porque é tudo um contínuo na realidade, mas o contato não só das próprias substâncias, mas até da própria temperatura dessa substância, do vapor que o cigarro eletrônico ele exala, ele já é danoso em si. E a gente acha que não nasal. Tem fogo, né? Que não, exato. E ele tem uma temperatura alta. A própria temperatura, ela já vai, pela vaporização da substância, ela já vai trazer um dano ciliar. A gente tem uma mucosa respiratória que é recoberta por cílios. E esses cílios, eles têm uma função importante, né, de fazer o clearance, que seria a limpeza das secreções. E também uma defesa até a própria penetração de vírus, de bactérias. Então, o que a gente encontra é uma população que tem rinites de difícil controle. A gente tem uma população que faz mais doença de boca, periodontia, doença dos dentes mesmo, né, da gengiva. A gente tem pacientes com faringites crônicas que traz justamente aquele mesmo pigarro que o cigarro tradicional ele traz. A rouquidão, aí vem já para o trato digestivo, do trato respiratório mais baixo, trazendo também as dispneias, né, os quadros que são, sem dúvida, bem prevalentes numa população muito jovem. E aquela edema, que é aquela voz de mulher mais... Edema de Heinck, isso. Isso vocês conseguem ver também no consultório, porque é interessante, o edema de Heinck, que é um edema das pregas vocais, ele é muito relacionado ao tabagismo, tem um diagnóstico mais importante na população feminina, porque a voz se torna uma voz muito grave, praticamente masculinizada, e isso leva a mulher mais fácil ao consultório do otorrino, mas é tão prevalente quanto a mesma frequência que você teria na população masculina, também teria na feminina. Mas ela é desencadeada, esse inchaço da prega vocal, que é o edema de Heinck, por substâncias químicas outras também, como as presentes no cigarro eletrônico. Tu já então, consegue sem ver dúvida, essas alterações? Como leva um tempo para essa alteração ela se realmente se desenvolver, são uma lesão mais crônica, ainda não é uma coisa que a gente vê de frequência. Mas, assim, imaginando as doenças que a gente está prevendo encontrar no futuro dessa população jovem, que está consumindo o cigarro eletrônico, eu não tenho dúvida que a gente vai começar nos próximos 5, 10, 15 anos a ter uma frequência dessas doenças que eram atendidas, e ainda são atendidas, mas que com certeza eram muito atendidas, por exemplo, na época do meu pai, que é otorrino, ali década de 80, 90, sem dúvida era uma frequência ainda maior do que a gente atende hoje no consultório. E eu acho que isso vai se repetir aí com o que está acontecendo hoje, com os dispositivos eletrônicos. No primeiro episódio do videocast, a gente conversava com o Rossandro Klinger sobre educação socioemocional, né? A importância não só da escola, mas os pais também serem educados. E a gente via que a gente é uma geração que tem gerado uma geração descendentes mais ou ascendentes mais sofridos, com a saúde mental mais deteriorada. E eu perguntava, quem precisa de mais tratamento? São os filhos ou os pais, né? E eles e os pais. E aí a gente vai ver que 80% dos usuários de cigarros eletrônicos são jovens, né? Será que, mais uma vez, a gente tem falhado enquanto família nisso, Rodolfo, de monitorar ou de estar atento ao que entra na nossa casa? De certa forma. Um processo complexo, de fato, porque a gente lida com os adolescentes. E é natural dessa fase que eles tenham uma postura de conflito, de ser um ativo dentro da sociedade que questione, que quebre barreiras, que queira se contrapor. Isso é natural da própria fase da vida. O que a gente precisa, de fato, como sociedade, aí os pais, junto os profissionais de saúde, é divulgar conhecimento. Também evitar certos julgamentos, porque a experimentação, inclusive, é natural dessa fase. A gente não quer, de fato, divulgar que os indivíduos devem experimentar para saber que faz mal, mas no momento em que um filho ele chega com o relato de que um colega usou, tem muito do comportamento de grupo da adolescência, que viu um amigo usando, um amigo usou numa festa, que os pais eles acolham nesse momento e que eles esclareçam dos riscos. E como essa geração que viu os males do cigarro, que essa geração de pais consigam transmitir isso para os filhos, porque as informações que eles recebem vêm da internet. Uhum. E na internet quem está lá é o cara que vende. O cara que vende não vai dizer que faz mal. O cara que vende vai vender o sonho, de fato. Ele vai dizer que faz bem,
que é saudável, que não é bem assim, né? Exato. Vamos se colocar nesse grupo, tá vendo como é diferente, como é moderno, como você vai ser uma pessoa que vai estar no hype. Existem até competições de consumo do cigarro eletrônico, são os cloud chasers. Os caras fazem manobras com as nuvens. E aí os vendedores divulgam isso daí. Essa geração está sendo exposta a isso. A gente precisa esclarecer exatamente sobre isso, porque na internet eles encontram essas informações, eles absorvem aquilo, se está na internet é verdade, então está todo mundo lá recebendo, sendo bombardeado por aquilo, mas o mal não está sendo mostrado. E quem viu os males do cigarro foram os pais, que perderam parentes com câncer de pulmão, que tem os avós que têm o enfisema pulmonar, as pessoas que necessitam de oxigênio, que perderam parentes por causa de infarto, por causa de AVC, viram essas pessoas sequeladas, causados tudo isso pelo cigarro. Essa é uma população que praticamente não viu o cigarro sendo consumido. Não viu. Não é? Porque na minha família, se eu for olhar, os meus filhos, minhas filhas, meus sobrinhos, eles não conviveram com tabagistas na família. Nenhum tabagista na família. Então, realmente, eles não conhecem a repercussão e os males que o cigarro pode trazer. Valéria tem uma filha adolescente e uma pré-adolescente. Né? Rodolfo ainda tem filhos crianças, né? São crianças. De alguma forma, Valéria, você acha que a gente está dirigindo um esforço para o lugar errado? Ou seja, de repente a gente está procurando muito conscientizar pais, os adultos, quando de verdade a gente poderia estar direcionando mais esse esforço para a internet, para o jovem? Eu acho que é um conjunto, André. Eu acho que tem que ser uma coisa mais ampla. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que partir, sim, da questão da divulgação, de como que é feita a venda desse dispositivo, da ideia dele, uma questão de monitorar. Então, tem que ter uma coisa maior, governamental mesmo, monitorizando isso. Aí vem a família entrando como o Rodolfo bem falou, acolhendo, conversando, não julgando, explicando, que eu acho que essa parte da comunicação, principalmente com o jovem, é fundamental. É uma coisa que eu prezo muito. E em terceiro, o próprio jovem, a educação. Então, eu acho que tem escalas que a gente precisa ter da conscientização até a gente conseguir realmente pegar todas as camadas. Como é que tu lida com as meninas nessa questão? Claro que a gente não pode criar os filhos numa bolha, né? Quando eles não conhecem o mundo. E o Rodolfo falava, assim, o jovem quer experimentar, ele quer... A gente também quebrou a cara, né? E aí, como é que você lida com isso, Valéria? Proteger, mas não deixar quebrar a cara. Você sabe que eu acho interessante? Mães conversam muito, né? E agora com a internet, os grupos de mães são coisas muito ativas nos dias de hoje. E o que a gente conversa muito, e muitas mães têm medo, não, porque o mundo de hoje, porque o mundo de hoje. E eu digo assim, mas o mundo de hoje é o mundo das minhas filhas. Se eu não criar elas para o mundo de hoje, para saber se proteger e fazer as escolhas nesse mundo, eu não sei qual é o mundo que eu vou estar criando elas. Não é mais o meu mundo que foi a minha adolescência ou dos meus pais, é o delas. Então, eu dou ferramentas para que elas saibam lidar. Então, uma coisa que a gente tem, não só minha, mas dos meus irmãos também, que têm filhos, inclusive, até mais velhos do que as minhas, já entrando na faixa dos 18, 16 anos de idade, que realmente estão vendo essa população consumidora do vape, é que a gente tem uma forma de que os filhos eles não têm medo de chegarem para a gente trazendo o problema, ou trazendo a questão, porque eles sabem que eles vão ser acolhidos, entendeu? Que antes, não é aquela questão de eu não tenho medo dos meus pais, eu sei que eu sou acolhido pelos meus pais, mas do que uma questão... São um porto seguro, não sempre não o porto juízes, seguro, né? Sempre o porto seguro, entendeu? Então, eu converso com as minhas filhas sobre temas controversos, que muitos pais até, como eu digo, dos grupos de mães comentam, não, mas eu ainda não conversei isso com minha filha, eu evito ainda falar disso. Ela já está ouvindo, ela já está vendo, porque Exato. O Instagram, o TikTok, ele está aí trazendo essa informação à forma deles, né? E ou a gente traz esses assuntos, vamos dizer, polêmicos, ou talvez até proibidos, para a sala de casa, para a mesa do jantar, e explora realmente o que é esse perigo. E isso eu falo em relação a tudo, não é nem só em relação à questão dessa questão do tabagismo, do vape, ou das drogas, ou do álcool. Tudo. Eu acho que você tem que trazer todo o assunto para a mesa, entendeu? Rodolfo, quando a gente olhou para a Covid, muita gente estava morrendo, né? Então, era impossível a gente ficar parado, né? Eu e você, eu acho que a gente passou muito tempo
desfazendo fake news, né? Então a gente usava muito nossas redes sociais, eu usava aqui a Rede Paraíba para isso. Mas quando a gente vai ver, apesar do número de casos de EVALI, a gente ainda tem poucas mortes, pelo menos por enquanto. Como é que tu vê do ponto de vista de saúde pública? Tu já consegue fazer alguma previsão? Bora ser catastrófico. Não, a gente não precisa nem ser tão catastrófico assim, porque além de previsão, a gente tem a realidade que já bateu. Falando dessa coisa dos pacientes que a gente acaba recebendo, coisas inimagináveis da gente ter jovens de 20 e alguns anos que já têm diagnóstico de DPOC. Aquela coisa que, não, a doença do cigarro é a doença do senhor de 40 anos, 50 anos, que fumou a vida toda, que vai chegar com uma voz diferente, tossindo e com falta de ar, a gente vai dar o diagnóstico. Agora é a realidade do jovem de 20 anos. Porque ele está lá achando que está no vape, no sextor lá da balada, e é só um dia, é só uma coisa, mas um cartucho daquele muitas vezes equivale a 30 cigarros. E ele consome 2, ele está fazendo 60 cigarros numa tirada só. Até a forma aguda, eu acho, né, de exposição numa hora dessa, que você não fumaria numa noite 60 cigarros tradicionais. Exato. Né? E aí tem a coisa do cheiro, do ambiente também, que estimula. E a própria nicotina, da forma como ela é consumida no cigarro eletrônico, faz com que você tenha essa necessidade, inclusive cerebral, de consumir mais e cada vez mais e mais rápido. Então, a gente pode dizer que a dependência de nicotina hoje é uma verdadeira epidemia. É um problema de saúde pública mundial. E a gente está vendo os países eles batendo contra uma parede que está preocupando. A gente tem uma realidade que é muito utilizada pelos advogados do cigarro eletrônico, porque sempre surge aquele que vai dizendo: tá vendo, lá no Reino Unido é desse jeito. Lá até o médico prescreve. Aí você entra no site do NHS, né? Que é o SUS de lá. Você entra no site e eles, aqui não existe essa coisa de prescrição. Não é o GP, o médico generalista, nem nenhum médico vai prescrever. O paciente até ele consegue, existe uma certa advocacia em relação à possibilidade de utilizar, mas não é bem do jeito como o pessoal vende. E eles foram fazer o seguinte, nessa ideia de que pode ser uma forma de diminuir a quantidade de tabagistas, vamos liberar o uso. Eles liberaram o uso, o que aconteceu? Aumentou o consumo de jovens, aumentou a quantidade de tabagistas. O Reino Unido tinha um projeto de até 2030 meio que zerar a quantidade de tabagistas que estavam lá, fazendo as pessoas converterem para o cigarro eletrônico. Eles não conseguiram, eles viram que estava aumentando a quantidade de tabagistas e eles começaram a proibir, a restringir de novo o cigarro eletrônico. A Inglaterra foi um case de insucesso no controle do tabagismo, né? De insucesso, um case de insucesso. Os Estados Unidos, da mesma maneira, a gente tem os Estados Unidos... Teve uma série que tem na Netflix que ficou muito famosa sobre os vapes, me fugiu o nome agora, mas era sobre a Juul, que era a marca principal que se vendia nos Estados Unidos. Essa marca foi proibida de ser consumida lá. Valéria falava que acha que o Estado precisa agir, né? Precisa fiscalizar. E aí eu vou tocar num ponto bem polêmico, né? Eu vou servir de advogado do diabo. Desde 2019, a Anvisa ela discute a questão da legalização, né? Há quem advogue que se há legalização, há como a gente fiscalizar, impor regras. Mas eu já vi posicionamento teu em rede social, Rodolfo, assim, absolutamente contra. Não legaliza porque a gente vai ser mais uma Inglaterra e uma Inglaterra sem o NHS, né? Exatamente. Essa coisa de legalizar, defender a legalização do cigarro eletrônico está no mesmo patamar de defender a terra plana e dizer que vacina faz mal. Cientificamente é a mesma coisa. A gente tem a OMS promovendo uma estratégia populacional de controle do tabagismo chamada M-Power. É uma estratégia de controle do consumo que faz com que, por exemplo, a gente tenha o cigarro sobretaxado. É uma lei no Brasil que toda vez que o salário mínimo aumenta, o preço do cigarro tem que aumentar para não aumentar a chance de acesso da população. Mas se o cigarro eletrônico ele não é regulamentado, ele não está debaixo de lei alguma, como é que a gente vai conseguir ter esse controle? Mas ele está debaixo. É proibida a entrada no Brasil do cigarro eletrônico.
É proibida a entrada e comercialização. Então, entra naquela coisa do juridiquês da situação. Como é que eu vou proibir o consumo de algo que sequer deveria existir no meu país? Então, por si só, a discussão, nesse sentido, já é natimorta. Eu não preciso proibir uma coisa que não deveria existir aqui. A ideia que fica é que o problema já foi solucionado. Eu já proibi. Exato, já não é tá para proibido. ter. Né? Quem entra com cigarro eletrônico promoveu o tráfico de um produto ilegal. Quando a gente não só... Eu vou ser neutro aqui. Mas a gente vai ver drogas, né, como cocaína, como crack, que são proibidas, e aí a gente vê associado a isso também violência, a gente vê também o Estado, que deveria estar preocupado com saúde, com educação, tendo que mobilizar recursos e forças também para vistoriar, para como é que se diz? Coibir algo que nem deveria estar aqui, né? E para o atendimento também daqueles que são usuários. Exatamente. Né? É isso que eu ia te perguntar, Valéria. Ela está lendo minha mente, mas a gente tem um SUS que apesar de estar lá na lei saúde, direito de todos, mas a gente vê que acessar esse SUS, acessar exames, acessar tratamentos, muitas vezes não é tão fácil, né? Como parece na lei, bem bonitinho. E aí, essa nova geração de dependentes de nicotina, o que é que vai ser da saúde, do sistema de saúde? Pois é, o que se prevê, sem dúvida, é pegar um sistema que já está inflado, que já está saturado, né, e torná-lo inviável. Né, porque, sem dúvida, vai aumentar o nível. As questões respiratórias crônicas, que a gente já é uma realidade, e em pacientes que têm 20 anos de idade, como o Rodolfo está dizendo, você imagina que ele ainda vai ter o quê? Uma sobrevida aí de 40, 50 anos. Né? Então, o tempo que esse indivíduo vai estar necessitando de um suporte. E, além disso, a gente tem as doenças cardiovasculares que vão vir associadas, que são doenças também do consumo crônico. É importante falar 40% a mais de risco, né? De doenças cardiovasculares. Então, quem acha que tá fumando vape, não vai ter, infartar, não vai ter... Você vai ter os riscos, as questões dos custos indiretos também, das pessoas que vão estar afastadas do trabalho, em faixa etária produtiva, né? Porque hoje a gente pega um universitário, mas daqui a pouco ele vai ser uma pessoa de 30, 40 anos de idade, já com um problema de saúde crônico, que deveria estar dentro de uma fase produtiva da vida, e ele vai ter afastamentos ou não mesmo a produtividade de antes. A gente tem os cânceres, né, da região de cabeça e pescoços, da região de pulmão, que sem dúvida nenhuma vai ter um aumento. E todas são doenças crônicas que afastam o indivíduo durante períodos longos, muitas vezes até de forma definitiva, né, e que geram um custo. Né? E quem vai abarcar esse custo? Será o SUS? Os planos de saúde também já estão de uma forma que também não conseguem mais abarcar toda essa população que vai chegar nos próximos 10, 15, 20 anos. E nesse sentido, até... a coisa porque eu sou um advogado muito veemente da questão da estratégia M-Power, porque ela de fato funcionou. A gente no Brasil tem esse complexo de vira-lata, de que nada daqui funciona, nada daqui presta e a gente só consegue exportar futebol, basicamente. E não é bem assim. A gente é um exemplo mundial de combate ao tabaco. O Brasil foi um dos países que, de fato, implantou a estratégia M-Power de monitorar, de oferecer tratamento no SUS para as pessoas pararem de fumar, de ter publicidade contrária ao tabaco, e a gente tem um dos melhores índices de tabagistas do mundo, fruto dessa estratégia. Menor, né? Um dos menores índices. De menores índices. A gente saiu de índices que falavam de uma prevalência de tabagistas na população brasileira por volta da década de 90, por volta de 60%, 50% da população, para menos de 30% hoje. A gente vai ver esses números aumentarem por causa do cigarro eletrônico. Mas se a gente implementar a mesma coisa do cigarro tradicional para o cigarro eletrônico, monitorar o consumo, a gente proibir o consumo de fato, como é proibido o consumo nos lugares fechados, a gente ter a propaganda dos males do cigarro eletrônico, a gente ter uma estratégia e uma estrutura de Estado que coíba o avanço do cigarro eletrônico, a gente vai conseguir vencer essa batalha do mesmo jeito. Por isso que tem que ser, como eu falei, uma questão multinível mesmo, Exatamente. né? Não é partir só do jovem, ou só da família, ou só do sistema de saúde do governo. É uma coisa muito mais ampla. E a indústria do tabaco já percebeu isso, porque o que eles estão fazendo agora? Eles já sacaram que eles perderam a batalha nos meios científicos. A ciência já documenta que o cigarro eletrônico e o cigarro tradicional são a mesma coisa.
vão trazer os mesmos males. Falácia dizer que uma pessoa que foi para o cigarro eletrônico parou de fumar, ela só mudou a forma de consumo da nicotina. É falácia dizer que um jovem que está usando cigarro eletrônico, ele não está fumando, ele está fumando sim. É uma discussão que até começou, não é fumo, é vapor, então ele está vaporizando. Isso é uma bobagem só de nomenclatura, que a indústria do tabaco também usa isso para dizer, você não está fumando, você está vaporizando. Mas o que a gente vê, então, é uma mudança dessa estratégia da indústria do tabaco e ela vai hoje pro legislativo. E ela começa a ter um lobby por volta de agentes políticos para que você comece a ter uma pressão a nível constitucional de que você tenha a legalização não pela via científica, como foi a Anvisa que barrou, né? Que você tem uma forçação de barra nesse sentido. E aí você pega, isso aconteceu também do mesmo jeito com o cigarro tradicional. A gente tem filme que fala sobre isso, é bizarro a gente ver a história se repetir, os agentes fazerem as mesmas coisas e a gente vai esperar resultado diferente? Não. Com o cigarro eletrônico a gente vai ter câncer de boca, laringe, língua, câncer de pulmão, DPOC, asma, infarto, AVC. A impressão que a gente tem é que só mudou a embalagem e o cheiro. Exatamente. E colocou uma bateria para dizer que era tecnológico e vamos deixar as coisas. Continuamos a mesma coisa. A gente fala do tratamento, né, do jovem ou do adulto dependente do EVALI. Muitas vezes a gente precisa lidar com questões de saúde mental, né? Remédio para compulsão, também apoio psicológico, né? Um enfrentamento que aí a família entra junto. Mas a impressão que eu tenho, Valéria, é que parece que a família está meio omissa nisso, sabe? De tratar isso como doença e arregaçar a manga e dizer, olha, vamos fazer alguma coisa. Talvez com o cigarro tradicional a coisa tenha sido diferente, né? É verdade, acho que chamava mais a atenção, né? Eu acho que é justamente pela ideia que se vende de que não é cigarro, de que não é a ideia de que é a mesma coisa. Mas, sem dúvida, e já pega uma população que está mentalmente adoecida, né? Então, a gente já entra numa população que já tem índices de ansiedade e depressão altíssimos, que é a faixa etária dos adolescentes e dos adultos jovens, e a gente entra com outro agravante para essas questões psíquicas, que é a dependência química. E eu queria falar na tua área, como o Rodolfo também mas, por exemplo, eu tenho caso de jovens que tá depressivo, começou a fumar, EVALI, e aí não, vamos tratar a depressão, vamos fazer tudo, e depois a gente vai abordar a questão do cigarro eletrônico, do vape. Você já consegue ver no teu consultório de doença do sono, no teu laboratório de sono, isso repercutindo? Eu acho que dentro hoje de uma rotina, não tanto. A gente vê muito a insônia relacionada aos maus hábitos, né? A questão da tecnologia, da luz, mas a nicotina ela não deixa de ser um estimulante. Então, sem dúvida, ela atrapalha as questões do sono. Eu acho que mais o próprio efeito da substância do que das questões psíquicas. Eu acho que ela só é um a mais, vamos dizer. Então, você pega aquela população que já tem problemas de dormir, porque tem uma dependência, às vezes, até eletrônica já, né, do dispositivo, do celular, de estar em rede, e você acrescenta uma outra questão de dependência, que vai fazer com que ele tenha um estímulo maior e venha a ter mais problemas de sono. Eu acho que hoje, não relacionado, pelo menos não na minha prática, não sei como é com a prática do Rodolfo aqui, em João Pessoa, não é já uma rotina eu ter pacientes que tenham problemas que me tragam de que, desde que eu iniciei o meu consumo, o meu sono modificou. A gente vê outras causas ainda de forma muito mais frequentes do que relacionadas ao consumo necessariamente da nicotina. Rodolfo, o pneumologista geralmente é aquela pessoa que, eu procuro, tá sério, né, e eu vou tratar, quero abandonar o tabagismo. No caso do vício, da adicção no vape, você já vê no consultório aquele jovem que te procura interessado em abandonar o hábito? Já, muito. É muito frequente. Talvez até por ser pneumologista eu vejo assim, a coisa diferente, porque a gente está falando da geração que artificializou a vida. Ninguém dorme mais, todo mundo usa um remédio para dormir, ninguém acorda mais, todo mundo usa um remédio para acordar. É a geração do Zolpidem para dormir, Venvance para acordar e para se manter ativo. E artificializou também os prazeres estão no celular ou então na nicotina do cigarro eletrônico. Então está tudo muito artificializado.
quando o jovem se depara numa situação assim, que ele de fato se vê adoecendo, aí ele procura atendimento. E o jovem que procura atendimento, na dificuldade, ele confessa, porque ele não imaginava que ia ser tão difícil cessar o uso do cigarro eletrônico. É tudo muito artificializado, então aquilo toma uma proporção diferente. Uma coisa mais real, palpável. Exato. Né? E o desafio é muito maior de trazer aquela coisa que estava muito artificial para uma vida real. E aí ele tem dificuldade de se colocar numa rotina, porque o cigarro eletrônico, ele também atrapalha dormir, mas ele ao mesmo tempo dá uma sensação de conforto. Por causa do consumo, ele se sente mais tranquilo. Ele vive nessa dificuldade, nessa dualidade de como lidar com essas situações. E até quimicamente é mais difícil a gente fazer as pessoas que usam cigarro eletrônico parar de fumar do que o cigarro tradicional. Porque a forma de consumo e a quantidade de consumo acaba sendo muito maior. E mentalmente, como é que eles chegam do ponto de vista de saúde mental? Como é o jovem que te procura? Geralmente é quando ele se deparou com uma situação que a realidade bateu. Ele bateu de cara com o muro. Era um jovem que se mostrava ativo, fazia atividade física, ele não consegue mais desempenhar as atividades que ele tinha. É o cara que estava se preparando para o vestibular, para um concurso, para as provas, ele não consegue mais desempenhar porque ele está ansioso com a coisa do cigarro. Até o foco muda, né? Porque Demais. O foco ele vai em direção ao consumo, quando você tem uma adição, mais do que ao foco, ao estudo. Né? Até as interrupções eu acho que são mais frequentes, né? Isso. A impressão que eu tenho é que, por exemplo, quando o jovem vai procurar porque ele está depressivo porque não consegue fazer atividade física, porque não consegue fazer, mas a impressão que eu tenho, Valéria, é que ele não se dá conta que a própria adicção, a própria dependência química está mexendo com a cabeça dele, né? Ou seja, a ansiedade e depressão também tem culpa do cigarro. O cigarro eletrônico também causa isso, não é só uma consequência do meio, né? Não é só mais um adereço numa saúde mental, mas eu acho que a gente precisa falar também que, né, do jeito que o dependente químico de outras drogas ou de álcool também tem transtornos mentais, até que ponto também não há uma dependência química levando a doenças mentais, né? E talvez a gente ainda passe muito a mão, ou a gente não vamos tratar primeiro a depressão, depois que ele tá bem, eu vou tratar o cigarro. Até porque eu acho que está tão conectado, né? Eu acho que uma coisa acaba levando a outra e uma alimenta a outra também, né? Isso. A própria adição vai piorar os sintomas de ansiedade, os sintomas depressivos, os sintomas depressivos e a ansiedade leva à adição. Então, meio que uma coisa alimenta a outra também, né? Então, por isso que eu acho que não tem como separar. Tratar uma coisa individualmente ou uma coisa primeiro, eu acho que tem que ser uma coisa em conjunto, sem dúvida. E como é que vocês tratam? Até assim, essa coisa da dificuldade. A questão também gira em torno de que, para a nossa sociedade, a nicotina ainda é uma droga socialmente aceita. A gente não tolera o cheiro do cigarro, mas para a sociedade, quando ele está mascarado com o cheirinho de tutti-frutti da melancia do cigarro eletrônico, as pessoas acabam tolerando. Mas quando a gente vai falar da substância em si, a gente não consegue dissociar, por exemplo, o poder de vício da nicotina para a cocaína. O que chama a atenção com a cocaína são os efeitos positivos, aquele cara que fica vidrado, ativo demais, agressivo. Mas a nicotina tem a mesma chance de vício e coloca o indivíduo também numa certa agressividade. A gente tolera isso de uma certa maneira. A nicotina é tão viciante que, assim, eu tive o desprazer de vivenciar diferente de você, Valéria. O cigarro dentro da minha família. Meus avós eram tabagistas, então eu perdi minha avó num infarto, tabagista de alta carga. Eu vi meu avô biamputado, sem as duas pernas, com 2 infartos, fumando ainda porque ele não conseguia parar de fumar, de tão viciante que é a nicotina. Então a gente vê as pessoas nas portas dos hospitais, pacientes com câncer de laringe, fumando pela traqueostomia. Então, assim, é uma coisa muito séria. Não é o cheirinho agradável, nem a cor, nem o pendrive que está se fumando, que parece ser uma coisa moderna, mas é um negócio muito pesado. Se a gente não traz essa realidade para as pessoas, esse jovem que hoje está atraído
pelo cheiro, pelo sabor, pelo grupo e pela inclusão que o cigarro eletrônico está trazendo, é o cara que daqui a pouco ele vai ser o paciente que a gente vai estar tratando o câncer dele. Ou quando a gente fala de outras drogas, geralmente uma droga leva a outra, né? De repente você tá numa droga lícita passando por outra coisa muito mais séria, né? Isso. No cigarro eletrônico, pelo menos até então, não se documentou isso como uma verdade. O que existe é nos países em que há uma legalização do consumo da maconha e dos derivados, o uso concomitante do cigarro eletrônico com mais essências de nicotina e dos derivados da maconha. Mas, de fato, é uma coisa bem incipiente quando a gente vai comparar com as outras drogas. O que existe é a transição de cigarro eletrônico para o cigarro tradicional. Uma porta de entrada do cigarro eletrônico para uma droga pesada, mas que é socialmente aceita, que é o cigarro. E hoje em dia, se a gente pudesse dizer, opa, vamos tratar, quais são as estratégias que eu tenho para tratar essa dependência? A gente tem as estratégias que são de tratamento comportamental, psíquico e do tratamento farmacológico também, todas elas disponíveis pelo SUS. A gente tem as terapias cognitivo-comportamentais para cessação do tabagismo, que podem ser feitas em grupo ou individualmente, associada a medicações, que a gente usa a terapia de reposição nicotínica, que são os adesivos, as gomas. A gente usa também alguns outros fármacos que funcionam no sistema nervoso central, tirando a necessidade de fumar. A gente tem a bupropiona e a vareniclina, que até pouco tempo era comercializada no Brasil. A gente teve a saída da vareniclina pelo próprio fabricante, mas existe uma perspectiva de que um similar, que é a vareniclina, seja de novo introduzida no Brasil. Está em vias de avaliação da Anvisa para que a gente possa voltar a utilizar. Esses são os fármacos de primeira linha, mas ainda assim tem outras alternativas farmacológicas também, todo um acompanhamento multidisciplinar, não só com remédio, não só com o médico, mas com acompanhamento da psicologia, acompanhamento de fisioterapia nos pacientes que têm necessidades dos quadros respiratórios, falar também da atividade física, profissionais educadores físicos podem auxiliar na cessação do tabagismo. Então é um conjunto de ações que de fato a gente tem a oferecer, que fazem as pessoas parar de fumar e que pode ser ofertado inclusive no ambiente do Sistema Único de Saúde. No SUS consegue tratar esses pacientes. Valéria, é impressionante o quanto os jovens não se consideram dependentes químicos, né? Eles têm essa dificuldade. A gente já tem estatística disso, né? Se você perguntar quem é dependente, a maioria vai dizer, não, eu só fumo de vez em quando. Como mãe de família, como médica, como professora universitária, quais esses comportamentos? O que é que eu preciso estar mais atento ao meu filho, ao adolescente de casa? Para ficar mais atento. E primeiramente, ter essa linha de comunicação aberta para que ele possa te procurar. Isso às vezes nem sempre é possível, tem pessoas que são mais introvertidos e não compartilham tanto, então vale a pena os pais ficarem vigilantes. Dessa forma, encontrar, por exemplo, dispositivos estranhos, né, diferentes, parecidos com pendrives, que às vezes parece até um eletrônico dentro de casa, questionado que se trata aquele dispositivo, ou substâncias líquidas que têm cheiros muito adocicados, são fortes os cheiros, às vezes até o comportamento, a mudança de comportamento desse adolescente, se ele se tornou mais irritadiço, se ele se tornou mais privado, se ele precisa de mais momentos sozinhos, muitas vezes até para o próprio consumo escondido do pai, da mãe ou de quem está ali acompanhando. Outra coisa são a questão do cheiro, né, de perceber se ele está mascando mais chiclete ou chupando mais uma balinha para não perceber no olfato, no hálito do adolescente que está consumindo. Outras coisas são manchas até em roupa, porque ela tem um conteúdo oleoso, então até manchas que sejam verificadas em roupas, é uma mancha meio oleosa e pode ser até colorida. Comportamentos, questões de saúde também, se ele agora pigarreia mais, aquela rinite que antes tinha um controle ou que era só sazonal, que tinha sintomas mais no inverno, outono, agora se torna uma coisa meio que constante, mesmo quando ele não está exposto aos alérgenos habituais que antes ele tinha. Então, assim, é ficar vigilante nessas mudanças, não só na observação, né, do ambiente, mas também na questão comportamental. E eu acho que nem sempre, porque muitos pais vão dizer, é da idade, é a puberdade, são as questões hormonais, é porque está nervoso com aquilo. Não, a gente tem, numa hora dessa, que questionar o que é que está acontecendo, abrir o canal de comunicação, e quando esse jovem ele trouxer para você que realmente, não, eu estou precisando de ajuda, ou não,
eu estou fumando, mas eu não estou viciado, que realmente traga. Eu acho que esse programa vai ser uma coisa interessante, que muitas vezes vai trazer, só em uma família assistir o que a gente está conversando aqui, pode trazer o debate, né? Minha irmã mais velha tem um adolescente, e ele fala abertamente com ela e diz: mãe, tá todo mundo fumando, tá todo mundo no vape. E muitas dessas mães não estão sabendo, né? E eu fiquei chocada, realmente. Assim, a gente ouve os relatos, a gente lê a prática clínica, a gente, né, tá ligado, mas quando a gente vê que realmente está bem perto, não está perto, está dentro. Dentro, exatamente. Né? É aí realmente quando a gente engole seco e diz, vamos enfrentar. Né? Quando aquela coisa, se a família não traz para o diálogo, para a coisa, como você disse, Valéria, o TikTok vai trazer o Instagram vai trazer, o vendedor do vape vai aparecer no feed lá na barra de rolagem. É impressionante, Rodolfo. Eu tenho uma de 12 e uma de 14. E elas me trazem informações, é até engraçado, elas são cacheadas e elas me trazem várias receitas. Mãe, isso super funciona para cabelo cacheado. É verdade, eu digo, não, com coisas que elas veem assim no TikTok, na internet. Elas vêm com uma verdade tão certa, né? Então você fica pensando em coisas bobas e elas vêm assim com aquela verdade trazida e você diz Mas assim, a gente não foi é de uma bem geração, assim. Valéria, que a gente... No máximo a gente via Loló na Micarande, né? Lança-perfume, não, lança-perfume mais antigo. Mas Loló, essas coisas. Mas é impressionante como os jovens hoje, eles estão expostos, mais, né? há muito mais. Então, assim, eu entendo quando mães preocupadas dizem, ai, doutora, ou ai, Valéria, estou muito preocupada com o mundo de hoje e eu quero poupar o meu filho e prender ele o máximo possível. Eu não acho que também é a solução, porque, infelizmente, esse, como eu disse no início, é o mundo que eles têm que aprender a conviver. E ou a gente dá ferramentas, ou ele vai estar exposto e vai aceitar e vai experimentar, né? Como é inato realmente a faixa etária, né? Eu até expliquei para as minhas filhas o fundo até é fisiológico do porquê disso, né? E falei desenvolvimento, lobo pré-frontal, tal, fui explicando tudo e a gente até brinca lá em casa, ai, lobo pré-frontal, desenvolve, porque realmente o jovem fisiologicamente ele tem uma dificuldade de não ceder aos impulsos, né? A não ir junto com o que os outros estão fazendo. E a gente tem que entender que isso faz parte do desenvolvimento e que uma hora esse lobo pré-frontal vai se desenvolver e que aquilo ali ele vai tender a diminuir. Rodolfo, se a gente pudesse... às vezes a métrica ajuda as pessoas em casa, né? Vocês falavam que né, é impossível fumar 60 cigarros numa noite com o cigarro eletrônico. Isso é possível. Eu queria que você fizesse... depois de quantos cigarros convencionais eu posso dizer que aquela pessoa é dependente? Fazer um paralelo com vape. Já existe isso? O que a gente tem são escalas de dependência. A escala mais famosa é a escala de Fangstrom, que a gente utiliza para o cigarro tradicional. Essa escala foi adaptada ao cigarro eletrônico. Ela não é uma escala perfeita, ela se utiliza de algumas informações para entender o quão viciado na nicotina você está, e isso foi adaptado para o cigarro eletrônico. Por exemplo, uma pessoa que, assim que acorda, a primeira coisa que ela faz é procurar o cigarro eletrônico, ela já está num nível de adicção muito importante. Quem consome, quanto mais consumido, quanto mais você utiliza, principalmente nas primeiras horas do dia, você também está numa situação de vício maior. Você doente ainda assim consumir, você sentir angústia no momento em que você está restrito da possibilidade de fumar ou de vaporizar, também são coisas que estão relacionadas ao vício. É difícil dizer com quanto de carga você é viciado. Na verdade, o vício depende muito mais da relação que você tem com a substância. Ela é comportamental mais que quantitativa, né? Exato. É aquela coisa de que a gente criou inicialmente uma falsa ideia de que só era etilista a pessoa que bebia todos os dias. Mas o cara que bebe no final de semana e perde o controle, dá PT e dá prejuízo e deixa os parentes preocupados e não consegue ficar longe do álcool, é uma pessoa que também é etilista. Da mesma forma, o usuário do cigarro eletrônico. Não, eu só consumo no final de semana naquela festa, mas aí você consome muito. Se você ficar longe da possibilidade de consumir, isso faz inclusive você deixar de ir para a festa. Então existem algumas coisas que a gente vai poder utilizar para dizer se a pessoa de fato é viciada ou não, que vão além da quantidade de consumo.
E não esperar o filho adoecer ou ter complicações, né? A gente, como você falava, né? Doenças que a gente espera depois de 60 anos, a gente vendo em jovens de 20 anos, né? É possível tratar essas sequelas? Depende. Depende das sequelas. Quando a gente vai falar de fato de sequela mesmo, a gente tem tratamentos que melhoram os sintomas resultantes dela, mas devolver o indivíduo para uma vida normal, não. A gente fala do DPOC, uma doença que tem tratamento? Tem. A gente consegue tirar a falta de ar com medicações, mas dizer que aquele pulmão vai voltar a ser o mesmo, não vai conseguir voltar. A gente está falando do risco de desenvolvimento do câncer mais letal da medicina, que é o câncer de pulmão. Uma pessoa que tem câncer de pulmão tem uma baixa chance de cura, infelizmente, porque diagnostica tardiamente, é um câncer muito agressivo. Então, se você tem a opção de não se expor ao risco de ter isso, a ideia mais inteligente é não se expor. Tem um podcast que Drauzio Varela participou recentemente, em que ele falou uma coisa que, de fato, é uma verdade muito grande, que assim, a gente nunca vê uma pessoa arrependida de ter parado de fumar, mas a quantidade de pessoas arrependidas por ter começado a fumar é uníssono. Todo mundo que começa se arrepende. Valéria, eu queria que você, como mãe, eu estou apelando mas fala-se aqui para a lente da verdade, para aquela mãe que, descobri que meu filho está dependente. E aí? A primeira coisa é procurar ajuda, né? Realmente procurar o pneumologista, ou procurar o psiquiatra, ou procurar o psicólogo, ou procurar alguém que possa realmente iniciar essa fase de enfrentamento. Porque acho que até para a adição a gente tem a fase do reconhecimento. Não é? Então, às vezes a percepção vem antes dos pais do que do próprio adolescente em relação à adição. Então, é importante primeiro vir a parte da conscientização. A aceitação do realmente eu perdi o controle sobre o consumo do cigarro eletrônico. Depois dessa conscientização, vem realmente o enfrentamento. Agora vamos então diminuir. E isso, principalmente na fase inicial, ela leva a muitas mudanças, não só na retirada, mas até na sua socialização. E aí que a coisa fica difícil, porque quando você fala de tirar o cigarro eletrônico de um jovem, você está falando dele, muitas vezes, durante aquela fase inicial, evitar os ambientes. Igual a gente fala para o cigarro, evita tomar o cafezinho, porque o cafezinho vai dar vontade de fumar o cigarro. Então, vai ser aquela fase que ele vai ter que evitar de sair inicialmente para as baladas que ele ia antes, para evitar de estar exposto. Então, tem a fase de inicial comportamental, que é difícil, mas que junto com não só a questão familiar, mas o sistema de saúde, multidisciplinar. Que nem sempre os filhos também estão dispostos, né? E aí a iniciar esse processo. A relação que com o adolescente nem sempre é fácil. Que eu acho que tem que entrar a psicologia, tem que entrar a psiquiatria junto muitas vezes. É uma coisa muito ampla tratar a adição. E tratar a adição em população jovem, quando é difícil aceitar que aquilo ali te viciou, aceitar que isso vai te trazer problemas, é realmente um processo. Eu acho que o início de tudo vem da primeira a descoberta. Sim, realmente eu tenho um problema com a adição e eu preciso me livrar desse problema. Eu acho que é ali que começa, entendeu? A partir do momento que você percebe que realmente, de acordo, inclusive, com o que foi muito bem descrito aqui com o Rodolfo, nas questões comportamentais, da necessidade, isso sendo exposto ao jovem, às vezes se a família não consegue esse contato, entrar realmente com essa equipe multidisciplinar para iniciar realmente esse processo medicamentoso, terapêutico, né, para o enfrentamento da adição. No tratamento, eu acho que a gente enfrenta dois pontos que são muito difíceis de lidar, pelo menos para o jovem em si. O primeiro é esse do reconhecimento. Ele tem uma dificuldade de reconhecer que aquilo de fato é um problema, até André comentou antes. E o segundo momento é esse que você falou, Valéria, é como o jovem ele vai para o grupo, sendo aquele que vai ser o contrário. Porque quando ele chega no grupo, as amigas ou os amigos vão dizer, poxa, mas você parou? Nada a ver. Você não quer mais participar, você não é nosso amigo mais. Isso aí, dói, né? Isso para o jovem Imagina, eles estão vestidos igual, eles estão, né? Porque é tudo igual. E aí, de repente, ele é aquele único que está destoando. Exato. Né? Não pertence mais ao grupo. Isso é bem difícil, né? A gente tem que entender essa fase também, de que não é uma fase fácil, né? A aceitação. A gente começou falando do marketing reverso que a gente fez em relação ao tabaco, né? Aquelas propagandas.
Aí eu vou pedir para Rodolfo fazer um marketing reverso. Sem querer assustar, mas já assustando. Eu queria que... Qual é a informação que você desse para o jovem que está em casa, que está usando lá no seu quarto trancado, mas qual é a informação mais assustadora que você poderia dar, olhando para a câmera também, para ele pensar 2 vezes na hora de fumar? Certo. Assim, eu não preciso nem ir muito longe da realidade. A realidade já bateu já. O cigarro eletrônico não é diferente do cigarro tradicional. Se você está usando o cigarro eletrônico achando que vai ter um desfecho diferente, um final diferente da pessoa que fuma o cigarro tradicional, você está enganado. O final do cigarro eletrônico vai ser infarto, AVC, ficar acamado, sequelado, desenvolver um câncer de pulmão, câncer de boca, não conseguir falar, comer ou respirar. Esse é o final de quem consome a substância. Muita gente vai dizer o contrário. Ah, não, mas não é assim. Vão até dizer que existem estudos científicos que dizem que é seguro a coisa. Mas é aquela coisa, é porque tem muito dinheiro. A gente está falando de uma indústria bilionária que está perdendo muita grana por causa da luz da ciência de verdade, que está mostrando os males do cigarro eletrônico. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer a contrapropaganda. Eles vão pagar trabalhos científicos para dizer que não tem problema. Grandes pesquisadores vão dizer que não tem problema nenhum. Vai aparecer muita gente na indústria do entretenimento consumindo também, dizendo que não faz mal. Vai aparecer na série, vai aparecer no filme. E isso vai ficar incutido na cabeça das pessoas que não faz mal. Mas por quê? Tem muita gente ganhando por causa desse vício. E só quem perde é quem consome. Se você consome, você vai perder. E você vai perder sua vida. Uma coisa que não tem volta. Se você está apostando com a tua vida, eu acho que o resultado... Eu acho que o mais forte é isso, é que você falou, não tem volta, não tem reversão. Não tem volta. Não é? Porque a gente, quando lida com adição, a gente está lidando com um problema, você vai ter esse problema para sempre. Né? E sempre que você voltou a fumar novamente, né, caiu na tentação, e você vai voltar a estar adicto novamente, vai voltar o processo mais uma vez. É um estado permanente. Exato. Não só a adição, como os estados histológicos, né? As alterações realmente celulares que ocorrem decorrentes desse consumo. Uma pessoa que fumou, ela nunca vai ser igual a uma pessoa que nunca fumou. Para a gente ter noção, para redução relativa do risco de câncer de pulmão são 15 anos. 15 anos não são 15 dias, 15 semanas, 15 meses. São 15 anos você no risco elas funcionarem, né? Exato. Além da situação de você jovem, por ter consumido cigarro eletrônico, não vai conseguir mais jogar bola como você gostaria. Você não vai conseguir namorar do jeito que você gostaria, porque você vai estar cansado. Você vai precisar usar um remédio todos os dias. Então, uma série de coisas que não parece ser muito inteligente consumir o cigarro eletrônico. Então, eu acho que antes de falar até para quem está consumindo cigarro eletrônico, para falar também com quem não está. Exato. Né? Para que não entre realmente nessa onda eu acho que é uma de que está tudo bem. Que a gente já sabe as armas para enfrentar, que é ação e informação. Né? Eu acho que a informação é uma ferramenta para isso. Para quem está nos assistindo, como Valéria falou, a gente precisa ficar atento aos sinais, mas também a gente precisa agir naquele adolescente ou mesmo em quem ainda não está usando. Né? E é muito importante a gente lembrar que a gente não está sozinho. Então, busquem ajuda especializada, né, com um médico, com um profissional de saúde, que a gente precisa enfrentar isso de uma forma unida. Não dá para ser... a indústria do tabaco ela é muito profissional, né? Então não dá para agir de forma amadora, achar que a gente vai vencer. Eles né? são os melhores. Eles são os melhores em fazer isso. Em conseguir incutir na população a ideia de que usar uma substância que mata todos os usuários que consomem de alguma maneira relacionada ao seu consumo, eles conseguem incutir isso e dizer que é tranquilo usar. E as pessoas continuam ainda usando. Mostra o quão bom eles são em fazer uma coisa que não é boa, que é vender a morte. No final das contas, o vendedor do cigarro tradicional eletrônico ele está vendendo a morte de quem consome. Valéria, eu queria te agradecer imensamente, né? Que pena que a gente passaria dias aqui falando sobre isso. Queria te agradecer imensamente por estar aqui, né, compartilhando com a gente também tua experiência de vida, né, como profissional, como professora, como mãe. Eu acho que foi muito rico o que tu falou aqui pra gente hoje. Eu agradeço demais, fico feliz de ter participado desse momento e eu acho que isso vai repercutir bastante
nas discussões que a gente vai ter daqui para frente. Rodolfo já é um parceiro nosso, né? Então não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso. Queria te agradecer também, né, por há tanto tempo encampar essa luta, né, contra a desinformação e para levar realmente o que as pessoas precisam saber, né? Nossa, eu que agradeço a parceria também e a possibilidade de fato falar sobre os males do cigarro eletrônico. Você vem de uma família que viveu os males do cigarro tradicional, que vivencia todo dia, vê a normalização do consumo de uma coisa que só mudou a roupagem, mas que é a mesma, é uma coisa que preocupa. E a gente precisa ser agente ativo nisso para que a gente não sofra também com esses familiares, com esses amigos, com esses pacientes, com essas pessoas no futuro. Agradeço a vocês e assim a gente encerra essa temporada do Saúde Alerta, né? Foram episódios cheios de informações, reflexões e coisas que a gente realmente precisa discutir e trazer para a nossa vida, né? O nosso objetivo é ajudar a descomplicar temas de saúde, como que a gente vem sempre falando aqui. Então, o nosso compromisso de voltar com outros temas, e essa temporada está chegando ao fim, mas o compromisso com a sua saúde continua e a gente se vê em breve nas próximas temporadas. Um grande abraço a todos. Saúde Alerta. Oferecimento. Clínica Cicatriza, especializada em cuidar de você.